ao advogado que nunca perdeu nenhuma causa. E ele está aqui nesta noite. Quantos já sentiram a presença dele? Manifeste aí, glorificando, exaltando a ele. Você que está na sua casa, cultue conosco também, juntamente com a sua família. Não perca o foco, mas se mantenha ligado no culto, adorando a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, dando sequência à meditação que nós estamos fazendo no livro dos Atos dos Apóstolos. O tema da nossa reflexão bíblica, da nossa meditação, é Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. E hoje vamos ler o capítulo 2, alguns versículos do capítulo de número 2. Convido você que redobre a sua atenção, coloque toda a sua atenção na palavra de Deus e vamos juntos estudar. É um culto de doutrina, culto de ensino. Vamos estudar a palavra do Senhor. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém. Somente até aqui. Para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, e para os demais também, para a gente lembrar, Atos dos Apóstolos é um livro histórico. O escritor foi Lucas. Ele escreveu relatando a história da igreja. Ele, neste livro, está, na realidade, fazendo um segundo tratado. O primeiro tratado, o primeiro livro, foi o livro, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. E aqui, o livro dos Atos dos Apóstolos é o segundo livro que ele faz, que ele escreve. Ele declara isso no capítulo 1, versículo 1. E qual a finalidade dele? Relatar a história da igreja, os primórdios da igreja. Tendo como personagens principais aqui Pedro, Paulo, principalmente,
e outros. O início da igreja se dá no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. No capítulo 1, que nós já estudamos, nós encontramos Jesus falando com os discípulos sobre a descida do Espírito Santo, para eles esperarem, receberem a virtude do Espírito, para depois saírem pregando a palavra, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver uma divisão clara dessa sequência, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Em todo o livro, você encontra, no início, capítulo 2, Jerusalém sendo evangelizada. Mais na frente, Judeia, Samaria, Atos capítulo 8, por exemplo, Samaria está sendo evangelizada. E depois os confins da terra, quando Paulo faz as suas viagens missionárias, ele leva o evangelho até a Ásia e também até a Europa. E da Europa, podemos subentender que chegou até nós. Então, o evangelho é levado até os confins da terra, e isso é descrito, isso é registrado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos passar nesses episódios mais na frente. Mas, no capítulo 2, nós temos então o resultado daquilo que eles estavam esperando no capítulo 1, porque Jesus falou para eles esperarem a virtude do Espírito Santo. Depois Jesus subiu aos céus, houve ali uma promessa da volta do Senhor, já falamos sobre isso. Houve também a escolha do apóstolo que ficaria no lugar de Judas, que no caso foi Matias, e os irmãos estavam todos reunidos. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos durante 40 dias. E agora eles se reúnem, e o cumprimento da promessa, sendo no dia de Pentecoste, que era uma festa judaica, está registrado lá em Levíticos, capítulo 23. Essa festa acontecia 50 dias depois da festa das primícias, que acontecia um dia depois da festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa, na sequência, a festa das primícias, a festa da Páscoa, morte de Jesus, ela tem simbologia ligada à morte de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascual. Né? Depois temos a festa das primícias, que tem relação, simbologia com a ressurreição. Paulo fala que ele foi as primícias dos que dormem. Então, assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, a festa das primícias tem relação com a ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo. A partir desse dia, contando 49 dias, 3 semanas, 49 dias, aconteceria então a festa do Pentecostes, que completaria os 50 dias a partir da festa das primícias. Então, só para a gente se localizar no tempo e no espaço, capítulo 2 de Atos está exatamente 50 dias depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscita e depois de 50 dias acontece a festa do Pentecostes. Isso está registrado em Levíticos, capítulo 23, nessa sequência, festa da Páscoa, festa da primícia e festa de Pentecostes. É interessante que, quando a gente lê o capítulo 23 de Levíticos, que fala da festa de Pentecostes, a gente encontra ali que teria, dentre outras coisas, 2 pães nessa festa. E 2 pães com fermento. Isso é uma alusão à igreja do Senhor Jesus. O fermento, ele tipifica o pecado. Ou seja, a igreja, ela sempre, enquanto estiver na terra, terá problemas.
Ninguém deve procurar uma igreja perfeita, porque não vai encontrar. Sempre vai ter problema, o escândalo vai acontecer. Jesus falou disso, né? Mas ele disse, ai de quem promover o escândalo. Então a igreja sempre vai ter problemas, porque olhando lá em Levíticos capítulo 23, vamos até ler, volte lá comigo no Velho Testamento, para a gente compreender um pouquinho esse raciocínio, e vamos ler a partir do versículo 15, diz assim, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Fazendo aqui uma pausa, no capítulo 23, verso 4, fala da Páscoa. Verso 9, fala das primícias, que eu já falei para os irmãos. Repetindo, a Páscoa se refere à morte de Jesus. Primícias se refere à ressurreição de Jesus. Ele foi a primícia dos que dormem, disse Paulo. E agora a festa de Pentecostes, que é o que nós estamos falando no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos. Versículo 15, capítulo 23 de Levíticos, diz assim, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, que dá 49 dias, e no 50º dia aconteceria a festa. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados, ou seja, com fermento, se cozerão. Primícias são do Senhor. Então, no 50º dia, aconteceria essa festa de Pentecostes. 50º dia depois da ressurreição de Jesus. E dentre muitas coisas, eles levariam 2 pães levedados, com fermento, que representa a igreja de Jesus contendo problemas, pecado, dificuldades. Ninguém deve ser imaturo, neófito, menino na fé, a ponto de achar que aqui é tudo perfeito. Não é. Não existe igreja perfeita. Somente no céu seremos perfeitos. Agora, o que acontece? O que acontece é que quando se deu o Pentecostes, em Atos capítulo 2, desses 2 pães que representam o primeiro pão, os judeus, o segundo pão, os gentios, desses 2 pães, o Espírito Santo sendo derramado, se fez um pão só, que é a igreja. Um povo só. Olha só o que disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Mostrando aqui que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Paulo explica sobre isso. Então aqueles 2 pães da festa de Pentecostes, com fermento, na realidade simbolizam os 2 povos, judeus e gentios. Quando o Espírito Santo foi derramado, o que acontece? Os 2 pães agora se tornam um, que é a igreja. Porque o Espírito Santo não foi só para os judeus. Se cumpriu o que disse o profeta Joel, era para toda a carne, todas as gentes. E a igreja receberia o Espírito Santo e levaria a semente do Evangelho até os confins da terra. Então, quando a gente fala somos pentecostais, ou Pentecostes, é uma alusão a essa festa que acontecia e acontece em Israel.
Agora, o que aconteceu no dia de Pentecostes? O que aconteceu foi o cumprimento de uma promessa. O cumprimento da promessa que Isaías havia falado no capítulo 44 do livro que leva o seu nome. Mas não somente Isaías, Ezequiel também falou, e principalmente Joel havia falado sobre a descida do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 28, a seguir, já citei esse texto várias vezes, não vamos lê-lo agora, mas depois você pode ler. Acontecerá depois dos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, disse Deus através do profeta Joel. Mas não foi só Isaías, Ezequiel, Joel, o último profeta da velha aliança, João Batista, falou também. Quando Jesus veio ter com ele, para ser por ele batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz também: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele, falando de Jesus, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. João Batista falou disso. Isso se confirmou, inclusive, na vida do próprio Jesus. Quando Jesus é batizado nas águas, a Trindade estava ali presente. Jesus, o homem, 100% homem e também 100% Deus, sendo batizado por João Batista. Encontramos Deus dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. E encontramos também a presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. O entendimento teológico da nossa igreja é que Jesus também foi batizado com o Espírito Santo. O escritor Estevão Ângelo, ele escreve sobre isso. Se alguém tem um livro dele, depois leia. Alguém diz assim: mas ele não falou em línguas. Eu não diria isso. Eu diria que a Bíblia não registrou. Não sabemos se ele falou ou se ele não falou. Mas o entendimento teológico é que ele também foi batizado pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Agora, o próprio Jesus, depois, ele começa a mostrar para os seus discípulos, em várias ocasiões, que eles deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo. Eles deveriam lutar, pedir para receber o Espírito Santo. Jesus vai mostrando para eles em todo o seu ministério, vários textos apontam isso, que eles deveriam pedir o Espírito Santo em suas vidas, para os seus ministérios. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 11, versículo de número 9 a seguir. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, para aqueles que pedirem? Jesus já está mostrando aqui para os seus discípulos que eles deveriam orar e pedir ao Pai Celestial o Espírito Santo. Quando Jesus vai se despedir deles, João registra isso, capítulo 16, Evangelho de Jesus segundo João. O Senhor Jesus vai mostrando para eles que era necessário que ele fosse
embora, mas ele mandaria o Consolador. O Consolador viria para eles. Eles não ficariam órfãos. Eles teriam a presença do Espírito Santo no ministério deles, melhor dizendo. Olha o que diz o capítulo 15 e o versículo de número 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Jesus está mostrando que o Consolador viria, e viria da parte do Pai, para que eles recebessem o testemunho de Jesus através do Espírito Santo. Se você ler o capítulo 16, não vamos ler, mas apenas citar, você verá aqui a necessidade que teria da vinda do Espírito Santo para o ministério daqueles discípulos que estariam agora sem a presença física de Jesus. Mas Jesus disse: virá outro Consolador. A palavra outro no grego quer dizer igual a mim, com os mesmos atributos que eu tenho, com as mesmas atribuições, com o mesmo poder que eu tenho, com a mesma natureza que eu tenho, virá outro. E ele se referia e ele falava sobre o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando já ele havia morrido e ressuscitado, ele diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outra ocasião, ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo em uma reunião, em um culto. Mas tudo isso que eu estou falando, de maneira bem pausada, para a gente compreender, na realidade era como se fosse algumas pequenas amostras do que seria o ministério do Espírito Santo. Desde o Velho Testamento, a gente percebe o Espírito Santo atuando lá na criação, atuando na vida de José, atuando na vida dos patriarcas, atuando na vida dos profetas, dos juízes, de reis, mas essas atuações, elas eram esporádicas, pontuais, momentâneas e para um fim exclusivo. Com Jesus, o Espírito Santo atuou também, mas não de maneira plena, também uma atuação pontual, esporádica, mas Jesus estava preparando os seus discípulos e dizendo que chegaria o tempo que se cumpriria a promessa que o Pai fez, que o Espírito Santo, ele seria na realidade derramado. Aleluia. Eu não vou fazer aqui, vou fazer assim, depois se enxuga, né? No Velho Testamento, no ministério de Jesus, era mais ou menos assim o Espírito Santo. Pingava um pouquinho aqui, pingava um pouquinho ali, pingava um pouquinho acolá, um ministério restrito. Mas, a partir do capítulo 2, seria assim, ó. Seria derramado o Espírito Santo. E sabe qual a boa notícia? Nós estamos vivendo esse período. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre aqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém. No início era quase 500, mas alguns desistiram, foram embora e ficaram ali apenas quase 120.
os apóstolos, a Maria, mãe de Jesus, e algumas outras irmãs estavam ali reunidas no cenáculo, e a Bíblia diz que eles estavam unânimes, eles estavam no mesmo propósito, eles estavam convictos de que aquilo que Jesus falou não era uma historinha que passaria, que o vento levaria, mas que era a verdade. Eles estavam confiados na promessa do Pai, na promessa do Filho, e eles estavam ali reunidos no cenáculo, esperando, orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite: aquilo que Deus falou não cai por terra, a promessa de Deus não cairá por terra. Aleluia! Não pode desistir. E eles estavam ali esperando. Mas quando chega no capítulo 2, onde nós lemos, diz a Bíblia: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Que dia que foi? Domingo. Do mesmo jeito que a ressurreição aconteceu no domingo, que para o cristão é o dia do Senhor, do mesmo jeito que a ressurreição se deu no domingo, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, também se deu no domingo. Porque se dá a entender aqui que era exatamente neste dia, o dia da festa de Pentecostes, um dia após o sábado, como diz lá em Levíticos, capítulo 23. E eles estavam reunidos, orando. Diz a Bíblia que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu vi uma frase do pastor Altair Germano, que eu achei interessante, eu quero repeti-la aqui. Esse de repente é o resultado de um longo processo. Porque a gente olha, de repente, dá a impressão que aconteceu assim, sem sacrifício. Mas foi o resultado de um longo processo. Desde os profetas que haviam anunciando, desde o próprio Jesus que vinha falando, e agora os discípulos, os apóstolos orando, esperando, quem sabe sendo até criticados. Vocês vão ficar aí esperando? Isso aí é bobeira, não vai acontecer nada não. Mas eles permaneceram, eles foram persistentes, insistentes. Escute o que eu vou lhe dizer, você que está aqui, você que está na sua casa, só recebe a bênção quem é persistente. Só recebe a bênção quem insiste. Não desista, não pare. Aí de repente veio do céu. E aqui tem a primeira lição para nós nessa noite. Este mover do Espírito, esta obra maravilhosa que aconteceu no capítulo 2, é o resultado de uma ação divina e não humana. O mover do Espírito, o avivamento, o derramar do Espírito, a unção. Às vezes, quando a gente é mais novo, pregador mais novo, pastor mais novo, a gente quer fazer tanta coisa para a igreja se alegrar e pegar fogo, como a gente diz no meio pentecostal, né? A gente quer fazer tanto movimento, mas depois o tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente, mais maduro, e a gente vê que o nosso papel é orar, é ler a Bíblia, estudar, e o resto é com Jesus, porque vem do céu. Aleluia! Não adianta alguma programação humana, alguma coisa para mexer com sentimentos humanos, não. É só pregar a Bíblia, é só falar de Jesus, é só falar do Evangelho, porque o mover do Espírito vem do céu. Aleluia! E de repente veio do céu, veio o quê? Um som. Aqui nós temos a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Um som como de um vento. A primeira evidência que eu vou falar nesse caso, mas não é a evidência inicial que nós acreditamos, e eu vou explicar
depois o porquê. Neste caso aqui, na sequência dos fatos, a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, foi um som como de um vento veemente. E o que vento faz a gente pensar? Primeiro, vento é livre. Não dá para estocar o vento. Só um lembrete aqui de alguém especial. Não dá para estocar o vento. Vento é livre. Ele simplesmente vem. Ele passa onde quer, vai para onde quiser, vem de onde quiser. Vento é livre. Ninguém consegue prender o vento, segurar o vento. Isso mostra a ação do Espírito Santo. Ele é livre. Ele age onde quer, como quer, porque ele é livre. Segundo, o vento, ele é o quê? Ele é soberano. Vento é algo que a gente vê aí em alguns países, né? Aqui também está acontecendo agora essas coisas. Quando ele chega de uma forma mais violenta e leva até outros nomes aí, um tufão, como é que é? Furacão, tanto nome aí que o pessoal dá, ele chega soberano, ele leva tudo embora, ele destrói, ele faz o que quiser. O Espírito Santo é Deus, é soberano. E ele está aqui nesta noite. E como soberano, ele assopra onde quer, na vida de quem quer, na casa que quer, no lugar que quer, na cidade que quer. Às vezes as pessoas preparam, fazem toda uma programação, toda uma festa, um aparato para receber o Espírito Santo, mas ele não vai lá, ele vai em outro lugar, porque lá é o lugar que ele escolheu para ir. Ele é soberano. Quem crê que ele está aqui, levante as duas mãos, dê um brado de glória ao nome do Senhor. Ele é vento soberano, o Espírito de Deus. Aleluia. Uma coisa interessante aqui também é que veio do céu um som. Com todo respeito àqueles que não acreditam assim, mas igreja pentecostal, onde há o movimento do Espírito, tem som. É um dizendo glória aqui, o outro aleluia lá, o outro falando em línguas aqui, o outro cantando cânticos espirituais lá. Igreja que tem o mover do Espírito tem som. Aleluia. Faz barulho, até porque vento faz barulho, tem som. O lugar de silêncio é no cemitério. Claro que a gente não é menino, não faz coisas que a Bíblia não autoriza, mas aonde há mover do Espírito tem som. E você que trouxe glória, solta o glória. Você que trouxe o aleluia, solta o aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Você que não é batizado, Jesus pode te batizar hoje. Aleluia! E ele encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora outra evidência. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eu estou falando aqui de alguns símbolos do Espírito. O vento é um símbolo. Mas o outro símbolo do Espírito, que é um dos símbolos mais falados na Bíblia, referindo-se ao Espírito Santo, é o fogo. O próprio João Batista, o profeta, falou, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em várias passagens do Velho Testamento, a gente vê Deus agindo através do fogo. Só lembrar do profeta Elias, o profeta de fogo, e outros textos mais. Por exemplo, quando Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, foi chamado para o ministério, Deus se manifestou para ele através do fogo. Em vários textos, a gente vê o fogo de Deus agindo na Bíblia, e aqui não foi diferente. Foram vistas por eles. Olhe para mim
E pense, volte a sua mente lá atrás. Estavam reunidos no cenáculo, quase 120. De repente veio aquele barulho, daquele vento impetuoso, encheu toda a casa. E na sequência, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Vou fazer aqui uma exemplificação. Se fosse nós, né? E eu olhava para o Moacir olhava para mim, eu olhava para o Gerson olhava para mim, e a gente dizia um para o outro: olha, tem língua como que de fogo na sua cabeça. Tem algo diferente aí. Foi visto. A Bíblia fala que foi visto. E todo mundo olhando um para o outro e vendo aquele episódio, aquela situação extraordinária, e um vendo na cabeça do outro línguas repartidas como que de fogo, e elas vinham e pousavam sobre cada um deles. Aleluia, o Espírito Santo é maravilhoso. A boa notícia é que isso não mudou, isso pode acontecer aqui também. Ele pode descer aqui, nos encher, batizar, renovar. Ele é o mesmo, Ele está com a igreja e nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. A igreja vive o ministério do Espírito Santo aqui na terra. E pousava sobre cada um deles, ou seja, todos eles que foram persistentes, eles desfrutaram desta bênção. E no versículo 4 diz: e todos foram cheios. Quantos foram cheios, irmãos? Todos. Sabe por que todos? Porque todos permaneceram. Havia o que? União de propósito. Havia o que? União de pensamento. A igreja estava unanimemente, como diz lá no capítulo 1, no final, eles estavam no mesmo propósito, na mesma intenção, querendo. Eu disse para os jovens aqui a semana passada, nós estamos na semana buscando avivamento, e eu disse para eles: se todo mundo se envolver com o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma oração, todo mundo remando no mesmo sentido, com o mesmo foco, o mesmo objetivo, Deus se manifesta no meio da igreja. O que impede muitas vezes a manifestação do Espírito Santo no nosso meio é porque enquanto alguém está cantando, o outro está distraído, brincando. Enquanto alguém está pregando, o outro está distraído, brincando, com a mente lá fora. Mas eu convoco os irmãos que estão aqui, estou vendo que todo mundo está unânime. Continue assim, no mesmo propósito, se alimentando da palavra, recebendo a palavra, crendo que o Espírito de Deus está neste lugar, e quando a igreja se une em propósito, o milagre acontece. E você também na internet, fique no mesmo propósito. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí onde você está. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. A falar o que, pastor? Em outras línguas. Aqui está uma outra evidência. A primeira evidência, o vento. A segunda, o fogo. E a terceira, nessa sequência, o falar em outras línguas. Agora, para nós, o falar em outras línguas é a evidência principal e inicial. Por quê? Porque nos outros episódios que também o Espírito Santo se manifestou, por exemplo, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, você não vê o vento aparecendo ali e nem o fogo. Você vê o quê? O falar em línguas. Atos capítulo 19, o falar em línguas. Então, esse falar em línguas se repete em outras ocasiões. Por isso, doutrinariamente, é considerado a evidência principal e inicial. Por isso que quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, como ele sabe? Quando ele fala em outras línguas. Agora, é a evidência inicial, existem outras, mas é a primeira evidência. E eles falavam em outras línguas.
É interessante isso aqui, porque eles foram cheios, veio do alto, mas quem começou a falar foram eles. Isso nos mostra que o Espírito Santo, ele não tira você da sua razão. Tem gente que pensa que para ser batizado com o Espírito Santo, vai acontecer um momento que ele vai te tomar e vai tirar você desse mundo material, sei lá, vai te colocar numa outra dimensão e você vai perder a sua razão. Não. Ele te enche, ele coloca na sua mente a língua estranha e você tem que ter a fé de falar. Quantas pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, que se você perguntar, elas vão dizer o seguinte: eu tinha na minha mente a língua, mas eu não tinha coragem. Mas um dia eu soltei e fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? O falar em línguas é a ação humana. O falar em línguas é o resultado do processo mental humano a partir do enchimento do Espírito Santo na sua vida. Ele vem, te enche, ele te dá a língua mentalmente e você por fé solta e fala em línguas estranhas. E aí ele vem e te enche, te reveste, e é só o começo, porque depois disso tem muito mais bênçãos, e eu creio que durante a ministração desta palavra, nos outros dias que aqui estaremos, Jesus batizará com o Espírito Santo. Enquanto eu estou estudando, estou lendo, eu estou fazendo uma oração: Jesus, aviva a tua obra, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus dá dons espirituais, Jesus renova, Jesus levanta missionários, e eu creio que Jesus ouvirá a minha e a sua oração. Aleluia! Quantos creem nisso, levante as mãos e dê glória ao nome do Senhor. E eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, o Espírito Santo colocava na mente e eles falavam. E na Bíblia está escrito, no capítulo 2, versículo 5, que havia em Jerusalém, estava cheio de gente lá, era a festa de Pentecoste, habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. Porque o barulho, o mover do Espírito, ele não afasta, ele atrai as pessoas. E ajuntou-se uma grande multidão, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Outro episódio que aconteceu aqui, é que o Espírito Santo, naquele momento, para a propagação do Evangelho, ele usou também que aquela língua estranha que era falada fosse ouvida na língua de outros povos que ali estavam. Então todas as nações ouviam na sua própria língua. E ouviam o quê? Diz lá o versículo de número 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então o Espírito Santo concedia a língua estranha, eles falavam, e o que saía era as grandezas de Deus. Estudos teológicos nos mostram que daqui já saíram crentes que foram evangelizar outras regiões, porque receberam o evangelho aqui através da ministração da palavra, no falar em línguas estranhas. Aqui já nos ensina uma coisa. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? É levar o evangelho. Aqui está corroborando o que está em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, para quê? Qual é a finalidade? Qual o propósito? Qual o objetivo de receber o batismo com o Espírito Santo? Para receber de Deus mais coragem, intrepidez, revestimento, para levar a mensagem do Evangelho.
Não é simplesmente para ficar dentro do templo, pulando e fazendo algum movimento, que não sou contra. Às vezes, alguns cultos, o Espírito Santo, ele pode agir, ele é soberano, ele faz isso da forma que quer. Porém, esse não é o objetivo principal. O objetivo é o crente receber o batismo e levar o evangelho para as outras pessoas. E a prova vem na sequência. Porque quando eles receberam o batismo, alguns começaram a zombar. Alguns creram na palavra, receberam a palavra, mas outros zombavam e diziam: eles estão bêbados. E Pedro, nessa hora, ele se coloca em pé, com os 11. Levantou a voz e disse-lhe: Pedro se coloca em pé, já expliquei semana passada, não só pelo seu temperamento, que ele era uma pessoa que tomava a frente, né, nessas horas, mas principalmente porque quando Jesus o restaurou, Jesus o nomeou pastor e falou para ele: pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro aqui, ele tem uma posição de comando na igreja. Tanto é que na listagem dos apóstolos, lá no capítulo 1, ele aparece como o primeiro. Ele tem uma posição de pastor, líder, né, da igreja, líder sobre os demais. E ele se coloca em pé e ele diz: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Terceira hora do dia para o judeu é 9 horas da manhã. Era 9 horas da manhã o que aconteceu. E ele diz: mas isto que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E aqui Pedro, através do Espírito Santo, começa a pregar e nos ensinar que o Espírito Santo impulsiona a igreja a pregar. E a pregar o que, pastor? Pregar uma mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica. Ele começa a pregar, é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, ele não vai contar a historinha da carochinha, ele vai falar de Bíblia, porque é a Bíblia que limpa, é a Bíblia que restaura, é a Bíblia que movimenta as coisas, é a Bíblia que move as coisas, é a palavra de Deus que purifica, que renova, que levanta, é a palavra de Deus que deve ser pregada. E ele diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Escutai estas palavras, varões israelitas. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou. Ele fala aqui primeiro: ele vai salvar. Se você invocar, ele vai te salvar. E ele começa a mostrar: vocês mataram ele. Olha a coragem de Pedro. Todo mundo ali olhando, escutando, e Pedro dizendo: vocês mataram ele. Só que tem um detalhe: Deus o ressuscitou. E ele está vivo. Quem sente a presença dele aqui nesta noite? Aleluia! Deus o ressuscitou.
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades. A profecia de Davi, Pedro está dizendo aqui que foi o que aconteceu: a minha alma não deixará no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está falando daquilo que Davi profetizou e daquilo que aconteceu com Jesus. Ele não ficou lá no túmulo, a morte não o segurou, ele não viu a corrupção. Ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E ele vai pregando, falando de Jesus, falando das obras do Senhor Jesus. E quando ele terminou de pregar, diz a Bíblia que aqueles que estavam lhe ouvindo, estavam lhe escutando, disseram assim para Pedro, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mostrando aqui que o novo nascimento é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Porque tem gente que prega que quando você aceita Jesus, você já recebeu o batismo, mas é uma coisa distinta da outra. Ele diz: olha, se arrependam dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor, nosso Senhor, chamar. Ou seja, chegou em nós, chegou em mim, chegou em você, chegou aqui nesta noite. O Senhor te chamou e a promessa é para mim, é para você. Aleluia! De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia teve um apelo. Vamos falar como se fosse o nosso apelo aqui. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Depois que Pedro pregou, se você olhar essa mensagem de Pedro, dá em torno de 2, 3 minutos. Se você cronometrar. E depois que ele pregou esses 3, vamos calcular que seja 5, no máximo. 5 minutos. Vamos dizer que fosse hoje. Quem quer aceitar Jesus? 3.000 almas. Olha o que o poder do Espírito Santo faz na vida da igreja. Se coloque em pé em nome de Jesus. 3.000 almas. Quase 3.000 almas, diz o texto. E o que fazia essas 3.000 almas depois que se converteram, se batizaram? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Ou seja, havia na igreja ensino, doutrina, na comunhão, koinonia, o partir do pão, o compartilhar, as orações. Em cada alma havia temor. Que o temor volte aos nossos corações, em nome de Jesus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O tema desta mensagem é Atos da Igreja a partir dos Atos dos Apóstolos. Quem quer viver um pouquinho disso que a igreja primitiva viveu? Levante a sua mão. Segure ela levantada um pouquinho lá em cima, as duas, se você puder. E diz mais a Bíblia: todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, ninguém
passava dificuldade, ninguém passava fome porque um ajudava o outro. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha necessidade. Era uma igreja que fazia ação social, era uma igreja que estava na doutrina, era uma igreja que estava na Santa Ceia, na comunhão, era uma igreja que estava nas orações, era uma igreja que tinha temor na alma, era uma igreja que tinha milagre, aleluia, tinha sinais, tinha maravilhas, era uma igreja que perseverava unânime todos os dias no templo, e também partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias tinha gente aceitando a Jesus. Sabe por quê? Não é porque tinha doutor, teólogo, não é porque tinha rico, empresário na igreja, é porque tinha o poder do Espírito Santo. Carai. Grupo de louvor, canta um hino enquanto você busca agora pelo Espírito Santo. Não vou chamar ninguém aqui na frente, mas aí no seu lugar busca pela presença do Espírito Santo. O dia de Pentecostes foi apenas um, mas o encher do Espírito Santo é todo dia. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Este dia foi singular, foi único, não vai acontecer outro igual a esse, mas o enchei-vos do Espírito é todo dia. Então busque agora, busque renovo, busque batismo, busque ser cheio do Espírito, busque o poder de Deus na sua vida, que haja em nós e na nossa igreja um grande mover do Espírito, um avivamento como nunca visto antes. Aleluia. Aleluia. Adore ao Espírito Santo. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Jesus quer batizar agora. Você que não é batizado, busque. Fale em línguas estranhas. Receba o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos Aí na sua casa aqui, também busque tão o Espírito sedentos Santo. de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Levante as Então mãos, vem levante, adore. incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar,
está neste lugar. Seja cheio do Espírito. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Se acende adorando ao Senhor. Se acende glorificando ao Senhor. Mas diga assim comigo: Senhor. Diga bem forte: Senhor, nós queremos um grande avivamento.